O microfone, ok. Então, boa tarde, pessoal. Feliz com a presença de vocês e para essa nossa continuação hoje desse estudo das lições de amor, que são o capítulo 6, e a gente vai dar a continuação hoje sobre o primeiro subtítulo, que é a mensagem da crucificação. A gente já teve um estudo dele na quinta-feira e hoje vamos ver mais uns tópicos relacionados a essa mensagem, ao que Jesus queria passar para nós nesse acontecimento que ele se permitiu, que é a crucificação. E para a gente começar, então, vamos fazer o nosso minutinho de aquietamento, aquele momento de buscar uma respiração mais profunda, de desacelerar os pensamentos agitosos que a gente tem nas atividades normais do dia a dia, para potencializar a nossa capacidade de reter o conhecimento, de compreendê-lo e de aprender como utilizá-lo na prática. O Espírito Santo é o nosso professor que nos ensina isso, mas nós precisamos entregar a ele a nossa disponibilidade, a nossa capacidade de aprender. E colocando isso como nossa meta, Jesus nos abençoa nesse estudo, porque é da vontade dele que a gente venha a compreender aquilo que ele, como pessoa, aprendeu e está compartilhando conosco no SEM. E nessa lição particular, então, de hoje, ele está compartilhando uma das lições que mais foi distorcida em toda a história, que é a história da crucificação. Que, como ele já colocou na quinta-feira, o que ele queria ensinar de forma prática e de modo que nós não precisamos, que nós não venhamos a precisar a repetir a mesma experiência, porque ele já fez, é de que o ataque nunca é justificado. Porque o ataque, em última análise, ele só pode ser feito no máximo a um corpo. Nunca ao ser que Deus criou. Nunca ao ser real que nós somos. Nunca a nossa mente que está sob a condição de se identificar com o Espírito de Deus. Porque é isso que nós somos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Deus, que é espírito de amor, então ele nos criou nessa imagem e semelhança. Qualquer experiência diferente disso é nosso próprio pesadelo. E os ataques que a gente vivencia dentro da nossa experiência aqui do mundo, eles no máximo, eles acontecem, Jesus não os nega, ele não diz que ele não foi crucificado. Segundo o olhar do mundo, tudo que se diz que aconteceu a ele, aquelas 24 horas lá da crucificação, aconteceram. Mas ele, o ser dele não foi atacado. Por quê? Porque ele mostrou com isso a outra face, como ele diz num estudo anterior. Então, as pessoas, na sua ideia culposa, eles, para o ego, o culpado é o inocente. Porque se o ego não é mais inocente, ele acredita que a culpa reside no inocente. Então o ego atacou a Jesus. Ele que só amou, ele que só fez o bem para as pessoas. Mas ele, particularmente, não poderia ter sido atacado porque ele não era o corpo. E essa lição que ele quis nos deixar. Então, a outra face é a face da culpa,
o ego já mostrou ali, né, crucificando um corpo. Mas a face da inocência é mostrar o que ele nos diz aqui na mensagem que nós terminamos na quinta-feira, que é a mensagem da crucificação, que ensina só amor, pois é isso que tu és. Então Jesus ensinou isso, ele não revidou. E agora ele vai explicar um pouco mais ainda do que aconteceu lá na crucificação e, de certo modo, confrontando o que está na Bíblia, mas explicando também por que isso está na Bíblia, onde que aconteceu esse equívoco, porque na Bíblia colocam algumas falas de Jesus, as quais ele não teve. E ele começa aqui no 14, na página 101, é o capítulo 6, 1. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, outro modo do quê? De que eu sou só amor, de ensinar só amor. Se eu interpretar a crucificação como sendo um ataque e não só amor, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez de um chamado para a paz, para o qual ela foi destinada. Então, se nós entrarmos na pilha do ego e também nos unirmos à ideia coletiva de que quem crucificou a Jesus, um ser inocente, foi culpado em fazer isso, nós estamos caindo fora do real ensinamento da crucificação. Porque o real ensinamento é de que o ataque nunca se justifica. Não há por que revidar, porque ele não é real. Ele não é ao ser real. Ele é, no máximo, a uma imagem projetada pelo ego. Então, os apóstolos, muitas vezes, a compreenderam de forma equivocada, pela mesma razão que qualquer pessoa a compreenda de forma equivocada. Então, a gente pode se perguntar por que os apóstolos, então, compreenderam mal essa lição. Só que por que estranhar que eles a compreenderam mal, se hoje a maioria, quase que 100%, 99,99% das pessoas continuam entendendo mal a crucificação, continuam compreendendo ela como um ataque a um inocente, ou então o pagamento de um inocente por uma culpa, quando não é esta a lição da crucificação. Então, eles não a compreenderam, o fato deles não a compreenderam é até mais compreensível naquela época, porque hoje nós temos uma mentalidade bem mais aberta, nós temos uma liberdade de expressão que nos permite aprender bem mais do que há 2000 anos atrás. E ainda o mesmo pensamento coletivo paira na humanidade. Até Jesus ele continua, como o próprio amor que tinham, né, dos apóstolos era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção e, em função de seu próprio medo, falaram da ira de Deus como sua arma de retaliação. Então, o que é isso? Os apóstolos, o amor deles era imperfeito. O que é isso? Eles ainda tinham um ego, tal como nossa condição, a mentalidade deles também ainda estava dividida. Eles não ouviam apenas a voz do Espírito Santo, eles ainda tinham uma confusão de neles na mente, ouviam as duas vozes, o do ego e do Espírito Santo, e por isso que os apóstolos falam, eles projetam essa ira que o ego sente em relação a Deus, porque ele sabe que se Deus existe, o ego não pode existir, então o ego teme a Deus, porque ele teme pela sua própria subsistência, e essa ira é projetada para Deus. O ego atribui isso a Deus. E agora, o que o ego diz? Que Deus precisa resgatar o seu filho de volta através do sacrifício. E aí distorceram a mensagem da crucificação, que era só de amor, para uma ideia de sacrifício, de que Jesus estava sofrendo em nosso nome pelos nossos pecados, que ele estava nos resgatando de volta à inocência, cumprindo ele aquilo que Deus estava exigindo, um pagamento justo por um ato feito
por um ato pecaminoso. Então, essa ideia, ela só ganhou um corpo vivo naquela época e foi propagada pela Bíblia, porque as próprias pessoas que ensinaram isso, elas mesmas ainda tinham um amor imperfeito. Elas ainda estavam com a mentalidade dividida e estavam com medo e, portanto, entenderam assim. Dentro da mentalidade confusa, era o melhor que conseguiram compreender, era assim que fazia sentido para elas. E aí acreditavam que Jesus estava ensinando a mesma coisa. E Jesus não estava compartilhando dessa ideia. Jesus só estava ensinando que o ataque nunca é justificado, porque ele não foi morto, apenas um corpo, uma sala de aula deixou de existir. Ele continua vivo, tal como continua hoje. Continuando a falar dos discípulos, eles nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha os tornado raivosos. Então, eles mesmos estavam com raiva contra o ataque dos romanos, naquele contexto histórico. Só o fato de Jesus ser preso já denotou dentro do sistema de pensamento deles tanta raiva que eles não poderiam mais ouvir só a mensagem de amor. Esses são alguns dos exemplos de pensamento invertido no Novo Testamento. Vou dar um oi aqui. Embora seu evangelho seja realmente só a mensagem de amor. Então, todo o evangelho, toda a história de crucificação é a história de Jesus, uma história de amor, porque Jesus ele viveu aqui a lei do Antigo Testamento, mas reinterpretando ele apenas como uma segurança para nós enquanto nós estamos aqui no sonho. Então, aquela ideia de que se nós não cumpríssemos a lei, de que haveria a condenação de Deus, ou o fogo eterno, para quem não cumprisse a lei, isso foi acrescentado por essa mentalidade culposa, por essa mentalidade que acreditou-se culpada. Então, a condenação em cima do não cumprimento da lei, isso foi acrescentado tanto no Antigo Testamento como depois no Novo, pelas mentes culpadas, e não pelo próprio Evangelho ou pela própria inspiração dos pensamentos de Deus em quem estava recebendo essa mensagem. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito: não vim trazer paz, mas uma espada. Isso também no Apocalipse a gente vê que Jesus visto como um guerreiro que em última instância vai vencer o ego, vai vencer o mal. Jesus jamais poderia entrar numa luta contra o que ele sabe que é apenas uma projeção de um equívoco. Isso daria realidade à separação. Então Jesus jamais falou isso, jamais compartilhou dessa ideia, mas quem o ouvia e conversava depois entre si sobre o que ouvia Jesus dizer, acreditou que era isso que Jesus estava dizendo. Não compreenderam que Jesus iria desfazer a ideia de ataque e do mal pela correção de que isso não era real. Isso é claramente o oposto de tudo que eu ensinei. Né? Jesus, então, jamais ensinou o ataque. Estamos aqui no 15:4 agora. Nem poderiam ter descrito as minhas reações a Judas como o fizeram, se tivessem realmente me compreendido. Eu não poderia ter dito: com um beijo traís o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu o tivesse condenado
quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível. Então, se Jesus estava pronto para ser crucificado, para provar que ele não foi atacado, de algum modo, de certo, ele teria atacado Judas. Então, de forma alguma, isto aconteceu. Então, a traição de Judas aconteceu, a venda dele, a culpa de Judas aconteceu. Mas essa cobrança de Jesus a Judas jamais aconteceu. Porque Jesus estava justamente para provar que o ataque não aconteceu. Então, por que isso está na Bíblia? Por que colocaram lá como sendo as palavras de Jesus, que ele cobrou de Judas o comportamento dele por ele ter vendido a Jesus? Então, as pessoas, elas, no seu íntimo, fariam isso. E como elas fariam isso, projetaram isso para Jesus. E aí, como o Evangelho foi escrito no mínimo há 60 anos depois disso, o que aconteceu? De um falar para o outro e de um entendimento de que Jesus era assim, isso passou a ser uma verdade e passou a fazer parte do Evangelho. E essa distorção, ela precisa ser desfeita na nossa mente se nós quisermos nos liberar de toda a culpa. Porque se nós continuarmos a acreditar que o próprio Jesus, ele revidou ou ele cobrou um comportamento de um irmão, então como que nós não vamos ou não seríamos cobrados pelos nossos comportamentos? Então, se nós quisermos nos liberar da culpa, nós precisamos compreender isso e aceitar isso para nossa liberação, que realmente Jesus não cobrou nada de Judas, ele apenas o amou como um irmão igual a ele. Então, Jesus lamenta quando um irmão não aceita esse evangelho, quando um irmão não se aceita ser digno do amor que ele é, quando um irmão ainda se confunde com um ser culposo, quando o irmão acredita na mensagem do ego e se sente culpado e por isso acredita que Jesus o esteja cobrando, que Deus o esteja cobrando. Na verdade, quem coloca essa ideia de culpa é a própria culpa, ou o ego, também podemos chamar assim. Aqui também não está nessa passagem aqui, porque nós estamos falando da crucificação, mas a gente já viu também em outras vezes o tema, aquela história de Jesus estar expulsando os mercadores lá no templo, dele pegar um chicote lá e derrubar as mesas dos vendedores. Então viram, a Bíblia descreve Jesus num ato de extrema raiva porque estivessem fazendo algo impróprio no templo de Deus. Então, pegando essa mesma mensagem aqui da crucificação, se Jesus não condenou, ele só amou o ser verdadeiro de quem o crucificou, só amou o ser verdadeiro de Judas. Acaso ele poderia ter tido um ataque de raiva lá num templo e expulsar mercadores, sendo que ele sabia que são seus iguais, que são o próprio Filho de Deus, e que o templo de Deus não é um prédio, e sim o ser real dentro dos próprios mercadores, que eles eram o Cristo? Então, isso é mais um exemplo então da distorção de quem viu esses acontecimentos e descreveram ele como sendo Jesus a fazê-lo. Então, os apóstolos realmente devem ter visto os mercadores fazendo isso e, na sua mentalidade, acreditaram que estavam ofendendo a Deus porque isso não condizia com a mensagem de Deus, mas daí a acreditar que Jesus tivesse tal atitude e descrever ela na Bíblia é mais um exemplo da distorção de como as mentes culpadas conseguem distorcer os fatos e projetar para cima de outra pessoa. Então, o ego, o medo tem esse poder de projetar para outros, e quem acredita nessa projeção, ele sente inconscientemente o medo disso.
Quando a gente acredita, então, né, que Jesus consegue ter um ato raivoso, ou consegue cobrar um comportamento de Judas, nós podemos não estar cientes disso conscientemente, mas lá no nosso inconsciente, cada vez que o ego nos joga na nossa cara uma culpa de algo que a gente fez errado, da onde que vem esse sentimento tão ruim, esse sentimento pesado, de nós acreditar que agora a retaliação é devida, que nós também vamos merecer agora essa justa condenação de Deus. Imagina, de Deus, que é só amor, e Ele que reconhece só amor. Então, isso precisa ser, essa crença na culpa, ela precisa ser totalmente desfeita na nossa mente, se nós quisermos nos liberar de toda e qualquer culpa. Se nós queremos pensar igual a Jesus, e é para isso que Ele nos dá esse curso, para nós virmos a ser iguais a Ele, a primeira coisa é desfazer, desconstruir essa carga inconsciente que todos que acreditam no ego, todos que acreditam em separação carregam em si. Mesmo que não tenham sido mesmo que não tenham sido ensinados numa ciência cristã, em outras culturas, o fato de se acharem inconsciente, compartilham dessa ideia culpada ou de merecimento de culpa. Isso precisa ser desfeito. E a mensagem de crucificação é para isso. Ingrid, sabe, é bem interessante essa parte aqui. Esses dias uma colega colocou aí no grupo, né? Ela usou tipo uma fábula para elucidar como ela pensava. Eu tenho assim comigo, eu católica, você também, né? É outra religião, mas também. A gente foi criado assim, acreditando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, aquele cristianismo, né? É como se a gente desde pequeno tivesse feito uma plantação, né? E plantado, regado, tá. Aí a gente descobre o 100. O que nós temos que fazer? Que eu uso assim para mim. É como se a gente tivesse que ir lá nesse terreno, destruir tudo, limpar tudo que foi plantado, limpar e começar a semeadura lá do início. Sabe? Agora aqui, essa passagem aqui dá bem pra gente ver, né? Que nem os próprios apóstolos, aqui, que nem ele diz aqui, só vão compreender mais tarde. Né? E daí eu digo, e a gente foi recebendo desde criança aquela semente, regando e plantando, e agora tem que extirpar tudo para voltar para o ensinamento de Jesus. Exato, e a método de Jesus de colocar o novo, ele não ataca o antigo. Não. Ele não confronta, ele contorna. Então, ele explica por onde que esse equívoco entrou, porque quando ele tem a sua lógica descrita e desfeita, e quando a gente compreende o porquê da sua lógica e compreende que ela não faz sentido, ele simplesmente se desvanece. É que nem sempre aquele velho exemplo da escuridão quando chega a luz, né? Onde é que vai a escuridão? Ela não é atacada, ela não é confrontada, ela não é lutada com a escuridão, simplesmente desaparece. Então, no momento que nós, no nosso sistema de pensamento, fizer sentido esse novo evangelho que Jesus está ensinando aqui, o antigo, as crenças antigas desaparecem. Né? Então, essa plantação antiga não precisa nem ir lá arrancar, simplesmente aceita as razões do que é novo. Quando isso fizer sentido, o antigo simplesmente deixa de fazer sentido e nisso ele desaparece. Por isso que essa liberação da mente, ela não tem custo nenhum. Ela é liberar-se da culpa, não traz custo nenhum. Ela só traz o benefício. Obrigada, Iverde. Continuando, então, aqui, como ele diz aqui, né, que a Iverde já comentou, né, quando leres os ensinamentos dos apóstolos, né, quando leres a Bíblia, lembra-te que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Aqui eu poderia
acrescentar que levou 2000 anos para Jesus poder recém colocar o que ele já sabia naquela época, para recém a nossa mentalidade ter uma condição de mental aberta o suficiente para aceitar isso. Nossos pais, nossos avós já viviam numa época que isso aqui seria, né, nem faz tantos anos que quem ensinasse isso aqui seria queimado em fogueira. Então, a recém agora, então, como cobrar dos apóstolos uma postura por eles terem se equivocado, por eles terem botado palavras na boca de Jesus de coisas que ele não disse, se eles o compreendiam assim, porque eles ouviam através da mente deles a Jesus. Assim como nós também sempre ouvimos o nosso irmão através de nossa mentalidade, através de nossos filtros. E Jesus está nos ensinando a nós usar o filtro do Espírito Santo para ouvir o irmão, e não o filtro do ego. Mas então, na época, 2000 anos atrás, se hoje já é difícil, né, assimilar isso na prática, imagina há 2000 anos atrás. Então, Jesus, ele só aos muito íntimos dele, que é São Tomé, que a gente sabe, Maria Madalena, teve umas 4, 5 pessoas próximas dele que ele pôde compartilhar desse evangelho, tal como ele está fazendo aqui conosco. Aos demais, ele não tinha sequer como dizer isso, mas ele falou isso a eles, porque eles não estavam prontos. Realmente, não havia condição ainda de colocar isso. Oi, sim. Eu acho que esse São Tomé era um chegado de Jesus mesmo, porque é ele que é o que conversa com o Gary no Desaparecimento do Universo, né? Exato. Ele, sim. Acho que os dois tinham um trelelê mais íntimo mesmo. Tinha mais o São Tomé, o outro Tomás, tinha um outro que seria que era o Buda, que é um apóstolo que não é tão conhecido, que também se iluminou naquela vida. Então teve uns 3, 4 que se iluminaram naquela vida, que eram os mais próximos. Mas o restante da turma era um nós aqui, porque realmente não tinham condições. Então eu vou grudar em você, viu? Se eles iluminaram grudando no Jesus, eu vou grudar em você, não vou te largar mais não. Que bom, porque eu estou grudada aqui no curso. Isso aqui eu também não largo mais não, gente, porque realmente nós queremos aprender o que Jesus está passando aqui para a nossa experiência, para nós primeiro pensar segundo esse novo ensinamento, porque no momento que nós pensar segundo isso, ninguém precisa se preocupar em como ter um comportamento assertivo. O nosso comportamento é efeito automático de como nós pensamos. Então, uma das grandes preocupações do estudante do curso é como me comportar adequadamente. E isso deveria ser a última das preocupações. Enquanto nossa mente for faltosa, nós vamos ter comportamentos faltosos. Mas isso é dentro da irrealidade do comportamento. O nosso objetivo mesmo é a sanidade da mente. Aprender a ouvir a uma só voz na mente, aprender a ouvir só ao Espírito Santo. E aí essa mensagem toda faz sentido, e aí o nosso comportamento passa a ser direcionado só pelo Espírito Santo. E aí seremos assertivos de todo modo. E sem medo, como Jesus foi também. Então nós nos tornamos invulneráveis a qualquer coisa que venha dentro do sonho, como Jesus estava sendo lá na crucificação. Obrigado, Indy. Certo, eu que agradeço, Márcia. Mas continuando aqui, no 16:2, eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Olha, é o que eu acabei de dizer. Jesus quer que nós venhamos a nos identificar só com o Espírito Santo. Esta é a forma de nenhum medo entrar no nosso sistema de pensamento. Porque o ego é o sistema do pensamento do medo. O nome do conjunto do sistema de pensamento de medo, esse conjunto todo é ego. E é isso que Jesus
não pode permitir que entre na nossa mentalidade, se é que nós queremos voltar à consciência da paz, voltar à consciência de quem nós somos em Deus. Por isso que Jesus faz esse apelo, por isso que ele não pode permitir que o medo faça moradia em nós, sem nos alertar do custo disso para a nossa paz. Jesus, ele continua aqui, não estou chamando mártires, mas professores. Então, Jesus, ele não quer que ninguém compartilhe ou faça de novo essa crucificação ou qualquer outro tipo de sacrifício, porque Jesus não está acreditando em sacrifício, e sim no amor. Mas ele precisa, sim, de professores. Mas o que é um professor? Alguém que professa. Professar o quê? Professar o amor que nós somos. É isso que Jesus quer, através de nossos pensamentos, porque assim ele se estende a nossas ações. Então, todas as ações que estejam em sua direção maior, em sua dimensão maior, que eles sejam motivados, professados pelo amor. É isso, então, que Jesus espera de nós. Por isso que ele, como professor, está nos colocando esse curso nas nossas mãos e nos ensinando esse caminho. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. Isso, então, nós temos que ter assim na ponta da língua, isso tem que estar em qualquer pensamento de ataque, em qualquer situação que eu me sinta vítima, em qualquer pensamento que eu acho que alguém está me atacando, eu preciso me lembrar disso, que ninguém é punido por pecados e que os filhos de Deus não são pecadores. Equívocos existem no mundo, sim, porque o Filho de Deus pensa que ele é algo que não seja Deus. Então, isso nós não negamos, mas nós não damos realidade a isso. Simplesmente olhamos além, olhamos para o ser que Deus criou, olhamos para a inocência, olhamos para o Cristo. Este não é pecador. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que a acusação é justificada. Então, o que é a projeção da acusação? Qualquer coisa que eu veja alguém me atacando, antes disso, isso está inconsciente, isso é na primeira parte do sonho. A segunda parte do sonho, eu sempre digo assim, o sonho é composto de duas partes. A segunda parte do sonho, eu vejo alguém me atacando. O que eu não tenho noção consciente é da primeira parte do sonho, que é onde a minha mente projetou esse papel para outra pessoa atacar a minha figura. Então, eu fiz esse ataque primeiro. Então, quando eu projeto isso para fora, eu estou reforçando a ideia de que a acusação é justificada, de que eu agora devo revidar, que alguém me atacou e eu devo revidar. Essa ideia do ego, e ele projetou isso, pior ainda que para nós, ele projetou isso para Deus. E agora ele diz que Deus pegou o seu único filho inocente, que é Jesus, e permitiu a morte horrível dele lá na cruz para pagar a nossa conta, para pagar pelos nossos pecados. Então o ego projetou isso para cima de Jesus. E por que as pessoas acreditaram nessa versão da crucificação? Porque a própria culpa não lhes permitiu a luz, a própria culpa não lhes permitiu a compreensão. Então, hoje nós não estamos aqui para apontar um dedo para quem prega ou ensina isso, e sim para compreender, em primeiro lugar, que nós também estávamos nesse pensamento, mas que nós podemos mudar dentro da nossa mente esse conceito. E é assim que nós vamos nos liberar de toda a culpa, e quando não houver mais culpa, nós estamos prontos para relembrarmos quem que nós somos em Deus. O resultado, então falando da acusação, é justificada. O resultado é uma lição de acusação, pois todo comportamento ensina as crenças que o motivam. Então, o nosso comportamento sempre é a favor daquilo que nós pensamos na nossa mente.
Se nós revidamos com ataque a um pensamento que nós pensamos que alguém está nos atacando, nós estamos ensinando que o ataque é justificado. E nós estamos ensinando que o nosso irmão é separado de nós e que ele não é parte de mim. Por isso que é possível esse ataque. Então, Jesus não pensa assim, Deus não pensa assim, e Jesus está nos provando que um pensamento contrário a essa ideia de separação tem efeitos totalmente diferentes. Tem efeitos de liberação, traz a paz ao invés do ataque. A crucificação, continuando aqui, foi o resultado de sistemas de pensamento chamados pensamentos claramente opostos. O símbolo perfeito do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Então, o que foi a crucificação? O ego que acusou o próprio inocente, que foi Jesus como um símbolo da inocência, símbolo de Deus, sendo atacado porque o ego o julgou culpado. Por que aqueles que o crucificaram o julgaram culpados? Porque eles acreditavam que se não matassem Jesus, Jesus iria atacar a eles. Eles confundiram no comportamento de que Jesus, lá os romanos, tiveram medo de que Jesus tomaria para si o reino deles. Então, acreditavam que Jesus estava em guerra com eles por um reino físico, que Jesus iria vencer, iria tomar para si esse reino, e os romanos ficariam sem esse reino, então era melhor acabar isso pela raiz, matar a Jesus. Então, é o próprio conflito entre ego e Deus. Na verdade, é um conflito sempre de ego para Deus, nunca de Deus para com ego, porque Deus não conflitua. Ele simplesmente aguarda até que o filho volte à sanidade. Porque qualquer conflito de Deus daria realidade à separação. Então, Deus simplesmente aguarda pelo nosso despertar. Então, se ele só aguarda, como que ele poderia projetar raiva ou ira ou punição para nós? Se ele nem sequer toma conhecimento do que acontece dentro do nosso sonho de culpados. Mas o ego, sim, o ego então coloca palavras em Deus, coloca a sua versão para o inocente e diz que o inocente vai roubar dele. Então, por isso que a crucificação foi possível. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Então, hoje, qualquer conflito que eu tenha, quer seja no trabalho, com relação a mim mesmo, ou de algum parente, ou medo de alguma forma, seja financeira, seja de saúde, seja familiar, emocional, não importa o conflito que seja, tudo é o mesmo, são formas diferentes do mesmo conteúdo de apresentar aquilo que aconteceu por detrás da crucificação, aquele conflito. Todos os nossos conflitos pessoais de hoje, eles podem tomar outra forma, mas eles ainda são o mesmo conteúdo de conflito. A correção daquela época, que era aceitar que o ataque nunca é justificado, esta lição precisa ser aprendida e compreendida verdadeiramente hoje em cada situação de ataque que a gente vivencia. Então, isso que ele quer dizer, que essas lições têm que ser aprendidas agora também, tal como naquela época. Não a forma específica de crucificação, mas o que levou, o conjunto de pensamentos que levou a isso. Esse mesmo conjunto de pensamentos está acontecendo hoje em cada situação de conflito. Mudam os personagens, mudam as formas, mas o conteúdo de medo e de sofrimento é o mesmo. Seja ele imaginado na nossa mente, seja ele físico, seja ele psicológico. Então, se nós queremos voltar à condição de paz na nossa mente,
precisamos aprender essa mesma lição que Jesus passou com a crucificação. Ensina só amor, que é isso que tu és. Então, em cada situação específica, hoje, por que Jesus nos pede para perdoar? O perdão, aos olhos do ego, ele é a coisa mais injusta que existe, porque eu sou confrontada, eu sou colocada como vítima e ainda tenho que me resignar, ainda preciso ficar quieta. Isso é a versão do ego, porque ele quer dar realidade ao ataque. Jesus ensina outra face. Ele ensina a face da inocência. Como? Ensina teu irmão mentalmente que ele não pode te atacar porque esse ataque não teve nenhum efeito em ti. Como é que nós podemos chegar a essa maestria? Optando pelos pensamentos do Espírito Santo. Nós mesmos não podemos fazer isso, porque nós jogamos fora esse remédio. Esses pensamentos de Deus, do Espírito Santo. Nós escolhemos nos identificar com o ego. Por isso que estamos aqui, né, nessa experiência de físico, de mundo físico. Mas Deus, na sua ideia, nos deu o remédio, nos deu o Espírito Santo que nos acompanha dentro da nossa ilusão, mantendo esse sistema de pensamento que mostra a face da inocência. Jesus aprendeu a ouvir só o Espírito Santo, mesmo na crucificação. E é isso que ele quer que nós façamos com nossos casos, que são bem menores que a própria crucificação. Mas ainda ele quer que nós mostremos a face da inocência ao nosso irmão, ao invés do revide e do ataque. Ou então de aceitar calado o ataque porque eu sou melhor que ele, que ainda é um ataque também. Oi? Se a gente for analisar, todo ataque, ele é um auto-ataque, porque para eu atacar alguém, eu preciso sair da minha paz. Então, se eu sair da paz, eu já me ataquei, né? Perfeito, então, perfeito. Todo ataque é um auto-ataque. Então, é muito melhor eu olhar para o meu pensamento, por que eu quero agir daquela forma, por que eu vou me comportar daquela forma, e já transformar na minha mente, viver, né? Eu acho que isso é um milagre. Porque exato, dar-se conta desse auto-ataque. Porque se eu vou atacar alguém, significa que eu já saí da paz. E o que eu quero? Já está sem amor, já está sem amor. Já estou sem amor e eu quero a paz. Perfeito, é por aí que o perdão funciona. É nessa tomada de consciência. Como que lá no comportamento as coisas vão acontecer, vão se ajeitar? Questão do Espírito Santo. O problema é dele, função dele. Eu querer, eu fazer as coisas, eu estou usurpando a função dele. Eu simplesmente preciso me dar conta disso que tu está dizendo, Márcio, de que é um auto-ataque e o preço disso é a ausência de paz. Mas eu quero paz. Então, se é um auto-ataque, eu posso simplesmente recuar e entregar esse meu pensamento equivocado que está vendo esse ensaio, eu levo isso ao Espírito Santo. Eu não puxo o Espírito Santo para dentro daqui. Espírito Santo, olha o que eu estou sofrendo, resolva para mim. Isso é puxar o Espírito Santo para dentro. Não. Puxar o Espírito Santo para baixo é dar realidade. Eu elevo meu pensamento ao Espírito Santo. Eu levo a minha crença de ataque, eu que estou vendo isso aqui, eu que estou presenciando, mas isso está dentro da minha mente, eu elevo e largo isso por um instante ao Espírito Santo. A transformação disso em paz, ou como que isso vai dentro, quando eu voltar aqui para o sonho de novo, como que isso, que rumo que isso vai tomar dentro do comportamento, ou como que esse pensamento vai ser transmutado em paz, isso é com o Espírito Santo. Mas isso funcionou para Jesus e funciona para nós. Oi? Sabe uma técnica que eu uso nas minhas auto-observações? Toda vez, assim, no começo era difícil, mas aí vira prática, tá, pessoal? Toda vez que eu sinto uma raiva, né, ela começa aqui, vai esquentando o peito aqui, assim, quando você tá se sentindo atacado. Tem um aviso, né? Tem um aviso. Eu observo aquela sensação e eu penso assim, o que eu estava pensando antes dessa sensação? Eu tento me lembrar do pensamento anterior à sensação, porque a sensação ela não vem do nada. Eu pensei alguma coisa para essa sensação chegar. Então, eu estou conversando com alguém, a pessoa fala e eu me irrito,
automaticamente eu já penso assim, o que eu estava pensando antes? E nesse momento eu já dou um passo atrás para eu não meter a mão na cara da pessoa, né? Então, assim, tô brincando, gente, mas assim, eu não sou agressivo não, mas assim, para você não falar nada, porque muitas vezes uma palavra é mais agressão do que um tapa. E eu uso essa técnica. Isso é o recuar e permitir que ele assuma o caminho, né? Recuar e permitir que o pensamento do Espírito Santo também fique ali lado a lado, e agora tu tem o ego aqui, tu pode escolher agora entre a agressão e o Espírito Santo, porque tu deu um passo ao lado e olhou a opção do Espírito Santo. Se tu vai aceitar ao Espírito Santo é outra história, ou continuar na raiva, isso é questão de escolha, mas você pelo menos tem a escolha. Se eu estou só na raiva e eu não dou esse passo ao lado, como é que eu vou escolher o Espírito Santo se ele não está disponível à minha escolha? Não que ele não está disponível na minha mente, mas ele não está disponível na minha escolha. Então você acha que isso funciona, esse negócio de observação? Funciona. Perfeito, precisa tomar essa consciência. Isso é o olhar de volta. Então, nós não negamos, isso é o não negar. Não se deve negar, simplesmente virar as costas. Isso não está acontecendo. Como não está acontecendo? Eu estou sentindo isso. Eu não devo negar o que eu estou sentindo. E se eu estou sentindo agora, é porque eu pensei, né? É porque eu pensei, é porque eu fiz. Isso é real para mim. Pode não ser real no reino de Deus, mas para mim é real, porque por que meu coração está palpitando, né? Por que veio aquele rubor, aquele calor? Por que deu aquela coisa no estômago? Alguma coisa está acontecendo. Obrigado. E aí, essa tomada de consciência é necessária para a gente tomar essa consciência e já saber que posso dar um passo ao lado. Então, é essa forma de o que me levou a esse pensamento. Obrigado. Esse pensamento equivocado. Então, quero pensar, é a nova decisão, né? Quero escolher novamente, quero pensar diferente. Muito obrigado. Uma forma também é ver no irmão um pensamento assim, em qual espelho que eu quero olhar o meu irmão? Qual o testemunho que eu quero do meu irmão? Eu quero ver a face da culpa nele, ou eu quero testemunhar a inocência dele? Isso também é uma tomada de decisão, uma abertura para pensar segundo os pensamentos do Espírito Santo. É abrir o caminho para que os pensamentos do Espírito Santo, que estão 100% presentes mesmo, o tempo todo, mesmo que a gente não esteja ciente, mas para tornarmos a nós mesmos cientes deles, dos pensamentos do Espírito Santo. E aí sim nós temos uma escolha, porque se nós não tomar consciência dos pensamentos do Espírito Santo, o Espírito Santo não pode impor a sua vontade a nós. Ele não pode escolher colocando de forma autoimposta a nós os pensamentos dele, porque aí haveriam duas vontades. Uma vontade nossa de estar no ego e a vontade do Espírito Santo de nós pensarmos diferentes. E o Espírito Santo, ele reconhece que Deus e nós só compartilhamos de uma única vontade, só existe uma vontade. Então, essa vontade que nós temos de ser diferentes, de sermos com ego, ela é respeitada no céu. Ela é respeitada no Espírito Santo, não pelo seu conteúdo, mas pela nossa vontade. A nossa vontade é respeitada até que nós mudemos a nossa vontade. E quando nós mudamos a nossa vontade e passamos a ouvir ao Espírito Santo também, aí o tomador de decisões tem a condição de escolher. Aí ele pode dizer, sim, eu quero esses pensamentos do Espírito Santo porque esses me dão paz. Esses do ego eu já conheço, eu sei onde é que isso vai terminar. Vou me sentir mais afundada ainda, vou me sentir tremendamente mal, vou ficar sem paz. E eu não quero pagar esse preço por estar certo, eu não quero mais seguir ao ego. Então, essa tomada de decisão, eu só posso escolher ao Espírito Santo se eu tenho ele consciente na minha mente, esse pensamento. Então, mas para isso eu preciso primeiro lembrar que eu tenho essa escolha, dar esse passo ao lado, que nem o Márcio falou, dar-se conta que é um pensamento
do ego, o que eu estava pensando, mas isso é um pensamento egóico, e aí eu lembro das lições, o que o Issei me ensinou, o que Jesus me ensinou, o que ele diz? Bom, Jesus me ensinou que a raiva nunca é justificada, o ataque nunca é justificado. E aí eu paro por um instante, o que um pensamento vai me trazer, o que o outro vai me trazer. E aí eu sou livre para escolher. Agora, eu não sou livre para escolher os efeitos de quem eu escolhi. Se eu escolher ainda continuar pelo ataque, eu posso, isso não é pecado. Mas eu não sou livre para não sofrer os efeitos de continuar com o ego, de continuar acreditando no ataque. Esses efeitos eu vou sentir. Assim como também, se eu escolher pelos pensamentos do Espírito Santo, eu não preciso me preocupar em ficar em paz. Esses efeitos eu nem teria como mudar, eles virão automaticamente. Automaticamente receberei a paz. Isso é efeito natural, não tem como mudar os efeitos. Mas, continuando aqui, para nós complementar. Obrigado, Márcio, enriqueceu muito nossa prática aqui dessa ideia da crucificação, que acontece a cada pensamento faltoso nosso. Continuando aqui, então, no 17. Jesus vai falar, então, em mais um aprendizado aqui ainda. Eu não preciso de gratidão. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Sim, tinha terminado, então. Que nós estávamos vendo que o conflito, ele na época era tão real como hoje, só muda a forma, né? Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Então, agora Jesus está falando em gratidão, por quê? Porque gratidão é um atributo do amor, do pensamento certo. Então, ao irmão, ao invés de revide do ataque, na verdade, o pensamento adequado é aquele que reconhece que o irmão só estava cumprindo um acordo, estava agora mostrando o que precisa ser desfeito em mim, e a isso se deve gratidão, porque ele fez um favor. Ele estava mostrando a mim esse efeito espelho, mostrando a mim o que estava inconsciente na minha mente, o que estava me impedindo de eu vivenciar o amor de Deus. Então o irmão estava me mostrando nisso. E ao ele me mostrar isso, ao invés de revidá-lo, atacá-lo de volta, na realidade é gratidão que é devido a isso. Por isso que ele diz, então, né, que nós temos uma capacidade enfraquecida de gratidão, ou não podes apreciar a Deus. Então, se eu não vou ser grata ao irmão, e o meu irmão é Deus, como é que eu vou ser grata a Deus? Então, como é que eu vou me voltar a sentir una no amor de Deus se eu não sou grata a Deus? E a forma de ser grata a Deus é ser grata ao meu irmão, que é a criação de Deus, que está uno a Deus. Então, Deus, ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Deus não tem ego, Deus não precisa de gratidão, mas eu preciso da gratidão, desenvolver a gratidão para eu reconhecer quem que eu sou. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Então, se eu não aprecio a Deus porque eu não sou grata ao irmão, como é que eu vou amar a Deus? E se eu não amar a Deus, como é que eu vou me amar? Como é que eu vou voltar ao sistema do reino do amor? Então, tudo começa com o desenvolvimento dessa gratidão. Quando tens medo do que tu és, não aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. Então, se Jesus disse lá no início da nossa aula, ensina só amor, que é isso que tu és, cada vez que eu revido a um ataque com contra-ataque, eu estou ensinando que eu não sou amor. E se eu não sou amor, como é que eu vou apreciar a Deus e ao meu ser verdadeiro? Então,
Eu preciso voltar a desenvolver a gratidão ao meu irmão pelo Cristo que ele é, pelo ser que ele é, e não pelo que está projetado a partir daquilo que eu concordei com essa projeção. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Então, olha aqui, se nós nos lembrarmos da influência que nós temos sobre uns com os outros e nós pensar que o irmão é amor, isto vai influenciar na crença equivocada dele de que ele é um ser separado e que ele tem que nos atacar. Então, é graças a esse poder do Filho de Deus que está presente o tempo todo que nós agora podemos usar isso a nosso favor e não para nos ferir. O ego usou esse poder para continuar provocando a separação, porque isso auto-perpetua o sistema dele. Então, é até compreensível que ele utilize isso. Mas nós podemos usar esse mesmo poder a favor da paz, a favor do ser que nós somos, vendo a inocência no irmão. Isso tem reflexos no irmão. Por quê? Porque a influência sobre os outros é sem limite. Então, assim como eu acreditar no ataque faz com que a raiva no outro seja verdadeira e dê realidade a ela, isso aumenta ela no irmão. Quando eu vejo a inocência por detrás do aparente ataque dele, vejo que ele apenas concordou de fazer um papel que eu solicitei, que eu exigi que ele fizesse a mim, e ele concordou em fazer esse papel, e agora eu demonstro gratidão a ele por ter feito esse papel, mas o libero disso. Gratidão por ele ter feito isso, porque graças a isso agora eu sei como ser liberada. Então, por isso que o irmão, a ele é devido gratidão, e essa gratidão a mente dele recebe, porque a influência é sem limites. E é isso que vai fazer com que o Cristo nele responda, e não o ego. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. Isso que Jesus ensinou na crucificação, e é isso que ele quer que nós ensinemos a cada caso específico de sofrimento que nós recebemos, tanto psicológico de nós mesmos, sobre nosso corpo ou sobre nosso irmão. Então, o que ele quer que nós ensinemos? Que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção de rejeição. Então, qualquer pensamento de separação veio a partir da rejeição, mas a rejeição é sem significado. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Então, enquanto eu persistir no pensamento de que o ataque é justificado, eu permanecerei nesse sistema de pensamento. Não é assim que Deus pensa. E tu tens que pensar como Ele, se queres conhecê-lo outra vez. Então, Deus não pensa ataque. E nós temos que pensar iguais a Deus, se é que nós queremos nos voltar a reconhecer como filhos de Deus, como nosso ser real. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Então, hoje, quem que tem essa lembrança dos pensamentos de Deus na nossa mente? O Espírito Santo. Ele é o elo de comunicação, porque Deus não pode se comunicar com o que é separado, porque Ele não criou isso não é real. Mas o Espírito Santo é o elo de comunicação. Se escutares a sua voz, se escutares os pensamentos do Espírito Santo, saberás que não podes ferir e nem ser ferido, e que muitos precisam da tua bênção para ajudá-los a ouvir isso por si mesmos. Então, isto Jesus ensinou na crucificação, e é isso que ele quer que nós ensinemos a cada ataque, que
Nós não podemos ser feridos. E como que a gente ensina isso? Mostrando a face da inocência para o irmão. Como que é isso? Um pensamento do Espírito Santo para com cima dele. Então, como eu disse, mas e o comportamento? O que eu devo fazer no comportamento? A nossa única função é pensar os pensamentos do Espírito Santo. O comportamento é problema dele. Ele segue automaticamente ao sistema de pensamento que nós estivermos. Não precisamos nos preocupar, mas o que eu vou responder para ele? O Espírito Santo vai te dizer o que responder, ou simplesmente não respondas a nada. Problema dele. Nosso único trabalho, a única coisa que nos é requerido é que nós venhamos a aceitar os pensamentos do Espírito Santo para o nosso irmão, ou para o ataque. E isso se transforma, como ele diz aqui, em bênção para o irmão. O irmão, ele mesmo passa a ouvir o Espírito Santo e vai nos responder pelo Espírito Santo, porque nós ouvimos ao Espírito Santo nele por primeiro. Isso muda tudo. Este é o poder libertador que o curso em milagres tem a nos oferecer. Nós poder ouvir e convocar a voz do Espírito Santo no irmão. Isso a gente faz mentalmente, em pensamento. O restante já é com eles. Quando perceberes essa única necessidade neles, de nós ouvir ao Espírito Santo no irmão, quando perceber essa única necessidade e não responderes a nenhuma outra, não responder a nenhuma provocação do ego, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. Então, Jesus está ansioso para ensinar isso a toda a humanidade, a todo ser vivo que se acha separado da sua fonte, que se acha separado de Deus. E nós vamos nos sentir também tão motivados e no mesmo desejo de só querer ensinar ao nosso irmão o Cristo que ele é, essa liberação. Se nós partirmos a ouvir a única necessidade que o meu irmão tem, que é tornar novamente audível a voz do Espírito Santo nele. Que o Espírito Santo responda, que seja o Espírito Santo que responda nele e não o ego. Lembrando mais uma vez que isso é um pensamento, não é chegar verbalmente e gritar para ele, eu quero que o Espírito Santo fale e não o ego. Isso é confrontamento, é uma condição mental nossa. Nós primeiro escolhermos pensar com o Espírito Santo. Aí automaticamente estaremos sob a condição de seguirmos ou de termos um comportamento dirigido pelo Espírito Santo. Então, muitas pessoas perguntam isso, já vi várias vezes no Espírito Santo, no nosso WhatsApp. Como que eu posso ouvir ao Espírito Santo? É muito simples, é pensar segundo os pensamentos, segundo o que Jesus está nos ensinando aqui. É pensar segundo o que o curso está ensinando. E o que o curso ensinou? Que o ataque nunca é justificado. Isso já é um pensamento do Espírito Santo. Então, e o Espírito Santo tem uma forma particular, um ensino próprio para cada um de nós de como tornar essa mensagem vivenciável, experienciável em cada um. Então, isto era a mensagem da crucificação que Jesus tinha para nós nessa primeira parte. E nós vamos continuar, então, na quinta-feira, na segunda parte, que é a alternativa para a projeção. É uma continuação, então, do Espírito Santo, continuando nessa linha de pensamentos. E encerramos, então, essa parte da leitura de agora. E temos os nossos minutinhos ainda de compartilhar, embora a gente já teve a participação durante a nossa leitura. Alguém? Oi. Oi. Deixa eu colocar um exemplo que aconteceu comigo
acho que faz umas 2 semanas. E como aqui nessa partezinha final falou sobre a rejeição, e eu percebi que na cena que aconteceu comigo, eu estava usando a rejeição para rejeitar, né? E eu fui andar de Uber, fui pegar Uber para ir pro trabalho, né? Para ir pro local de trabalho. E eu me lembro que eu peguei um rapaz e na hora que eu entrei dentro do carro, ele começou a reclamar. E ele reclamava de muita coisa. Ele começou a reclamar do trânsito, depois reclamou das pessoas que dirigiam mal, enfim, foi falando várias coisas. Eu me lembro que eu estava assim, muito na presença, ouvindo o que ele estava falando, eu conseguia sentir que eu estava por trás de todos os meus filtros assim mesmo, né? E eu conseguia ver, eu conseguia perceber assim, ele está falando algo, ele está me ensinando algo, ele está me ensinando algo. Deixa eu prestar atenção. Aí, teve uma fala específica que ele me disse, que acho que era uma fala super preconceituosa, assim, né, em relação à política e tal. E ele me falou, e eu me lembro que nesse momento, quando ele disse essa fala, eu automaticamente parei de ouvi-lo, sabe? Aí eu comecei a prestar atenção em outras coisas, eu coloquei os meus olhos em outras coisas, comecei a prestar atenção nas coisas na rua, eu parei de ouvi-lo, eu comecei a querer focar em outras coisas, né? Aí naquele momento eu parei e pensei, opa, por que eu não tô querendo ouvir ele? Por que eu tô querendo prestar atenção em outra coisa ao invés de ouvi-lo? Mesmo que ele esteja reclamando, né? Que ele esteja falando um monte de coisa que eu sei que não é nada sobre amor. E aí eu percebi que eu tava rejeitando o que ele estava me falando, mas é porque eu usei a rejeição para ouvir o que ele tá falando, o que ele estava me falando. Então, eu entendi que ele estava me mostrando que eu me sinto rejeitado. Então, ele tinha uma fala ali, e aí o meu ego pegou a rejeição que há em mim, em algum nível, para ouvir aquela fala, e a partir dali eu comecei a parar de ouvir ele, sabe? Então, aí na mesma hora que eu pedi a interpretação de novo do Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, não é isso que eu quero perceber, me ajuda aqui. Me ajuda a vê-lo, né, como o ser que ele é de verdade, junto comigo. E aí aquilo me deu uma paz de novo, eu saí do carro, e assim, tudo que ele falou no meio do caminho era reclamação e xingamento, e enfim, várias frases preconceituosas, mas eu realmente saí do carro eu senti que eu estava feliz e sentindo paz. Eu não estava sentindo vontade de atacá-lo nem de revidar o que ele estava me falando, sabe? E eu não sei se isso fez, mas eu acho que fez tanto sentido para mim. E eu tenho certeza que essa bênção você estendeu a ele, porque na verdade ele estava pedindo amor a você. Só que daquela forma como ele sabia pedir amor, que era aparentemente dando testemunho da escuridão que estava nele. Mas no momento que você pediu para ver com o Espírito Santo, é o Espírito Santo dele, você salvou ele do ego e o abençoou por lembrar de ouvir com o Espírito Santo. Então, né, isso é a nossa função de, como Jesus diz, de luz do mundo. A nossa função de sermos a luz do mundo. Parabéns. Mas o que foi mais impressionante... Sim. O que me deixou muito surpreendido foi que realmente, como a gente precisa ficar atento, porque senão a gente tá ali, né, segurando a mão do Espírito Santo o tempo todo para ouvir, mas em qualquer frase, se você não tá atento, você solta a mão do Espírito Santo e segura o ego de novo, e aí você passa a ouvir aquilo, e aí, imediatamente, ele vai usando outras crenças para fazer você se distrair, porque se você olha realmente para aquilo que você está recebendo com amor, aquilo vai desaparecer, né? Então você entra mais em contato com a verdade e aí realmente você está chegando mais próximo do amor verdadeiro. Pelo menos é o entendimento que eu tenho, né? Isso, mas ficou então muito nítido assim como a mente treinada, como eu soltei, né? Do Espírito Santo. Nós precisamos realmente treinar a nossa mente para lembrar isso. Por isso que os exercícios para treinar a nossa mente. Como Jesus diz, nós somos muito indisciplinados mentalmente e divagamos demais com os pensamentos do ego. Então, é preciso autodisciplina nessa tomada de decisão de realmente decidir que eu não quero mais a esses pensamentos do ego que me ferem.
Eu quero o outro professor. Obrigado, João. Só eu vou ler aqui rapidamente aqui do chat da Isabel Cristina. Os 10 mandamentos foram escritos para serem seguidos no nosso mundo ilusório. Só vou falar bem rapidamente, então, porque está encerrando aqui 1h10, mas os 10 mandamentos foram escritos como uma proteção a nós enquanto nós vagamos dentro do nosso sistema egóico, para nós não nos afundar cada vez mais dentro do ego. Então, foi uma proteção. Não havia nenhuma conotação de que se nós não o seguíssemos, seríamos punidos, mas sim que nós nos afundaríamos mais ainda em culpa, em dor e em sofrimento. Então, foram escritos com a intenção de nos acompanhar como uma proteção até nós voltarmos a despertar. E aqui da Iracira, Ing. Inocência é, então, o mesmo que invulnerabilidade? Totalmente, porque os completamente inocentes são invulneráveis. A inocência não pode sofrer, mas a inocência do pensamento do amor, a inocência de Deus, porque o ego chama de inocência, o ego tem sua própria versão de inocente, o ego tem a versão de inocência, o não culpado. Não é esse tipo de inocência. A inocência é o próprio pensamento do Filho de Deus, que não é dual, que não tem opostos, ele só tem uma linha, ele é completamente uno. E esse não pode sofrer. Esse não tem culpa, porque ele não é dual, ele é único, ele é uno com tudo, então ele não tem culpa e, portanto, ele é invulnerável. É isso, então. Bom, eu tenho compromisso hoje também, então eu preciso encerrar aqui. Mais uma vez, obrigada a vocês também, e especialmente a Jesus por nos colocar esse livro em nossas mãos, e ao Espírito Santo de ser essa voz certa na nossa mente.